E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover. Nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E para isso, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que a gente leve a fermentação até as nossas massas vegetais. Ainda que a fermentação acaba sendo um termo muito amplo, né, porque diz respeito à transformação que o micro-organismo vai fazer em determinado alimento. E essas transformações, elas podem ser de diferentes ordens, vamos dizer assim, né? Elas podem ser feitas de diferentes maneiras. Então, precisamos especificar um pouco mais. Por exemplo, a cerveja, ela tem uma fermentação alcoólica. O vinagre tem uma fermentação acética. O queijo tem uma fermentação lática. Então a gente tem três tipos de fermentação aqui, nos quais cada tipo desse a gente tem alguns compostos que são principais e que realmente fazem aquele alimento ter as características que tem. A cerveja, por exemplo, uma fermentação alcoólica vai fazer com que a levedura, aí não é uma bactéria, mas é uma levedura, vá produzir principalmente gás carbônico e álcool. Está lá na cerveja. Quando a gente olha para um vinagre, já são bactérias, mas essa fermentação acética, as bactérias vão produzir ácido acético. E no queijo, a gente vai ter uma fermentação lática e as bactérias, também são bactérias, elas vão produzir ácido lático. E o ácido lático e o ácido acético, eles são ácidos diferentes, né? Eles têm sabor diferente. Portanto, se a gente quer fazer um queijo vegetal super saboroso e com gosto de queijo, sem dúvida nenhuma, a gente precisa buscar a fermentação lática, portanto, para que ela ocorra nas nossas massas vegetais. E como que a gente garante isso? Usando bactérias que fazem a fermentação lática. Porque se a gente usa a bactéria que faz fermentação acética, vamos ter ácido acético. Então a gente precisa utilizar as bactérias que elas têm como rota metabólica dentro da fermentação a produção do ácido lático. E como que a gente faz isso? Duas formas. Ou a gente compra, ou a gente faz em casa, né? Cultiva essas bactérias em casa. E das maneiras de cultivar em casa, de repente você já deve ter ouvido falar sobre o chucrute, né? Que é um repolho ou uma couve. Né? Couve é o termo do repolho em Portugal. Né? Fermentado. Tá? Às vezes pode fermentar selga, tem assim vários vegetais eles podem ser fermentados. Isso basicamente por duas técnicas, ou você fermenta isso pela salga seca, como é o caso do chucrute, ou você fermenta através de uma salmoura, como é o caso de vegetais lactofermentados. E isso daí sim, a gente tem pelo menos duas grandes características nesse processo que fazem com que a gente tenha uma garantia maior de que realmente a gente está selecionando para aquele meio as bactérias láticas. Esse é que é o grande ponto dessa questão. Porque eu tenho certeza que até agora, nesse momento desse vídeo aqui, você deve estar se perguntando, mas e o Rejuvelac? Como que entra nessa história? Você não vai falar dele? Todo mundo fala de Rejuvelac? Então, posso falar dele sim. O Rejuvelac, ele já tem um outro tipo, né, de produção, vamos dizer assim, né, uma outra maneira de produzir o Rejuvelac, que faltam justamente esses dois elementos que eu falei que estão numa fermentação de vegetais lactofermentados. Aí eu vou dizer agora o que é isso e você vai perceber. É justamente a ausência de sal e como é que você deixa aquele cereal com água para virar o Rejuvelac? Você coloca só um paninho por cima ou coloca ali um papel toalha com elastiquinho, né, para que não venha nenhum bicho e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Rejuvelac ele está sendo produzido sem o sal e ele está sendo produzido num ambiente no qual aquele líquido ele tem contato com o oxigênio. Tá? Esse é que é um ponto super importante. Apesar de talvez você pense, pô, mas está entrando muito a fundo na coisa aí. Não, nem tanto.
Porque assim, as bactérias produtoras de ácido lático, elas são bactérias anaeróbias, ou seja, elas não se utilizam do oxigênio para se reproduzir e para fermentar. Já, por exemplo, as bactérias que produzem o vinagre, o ácido acético, elas são bactérias aeróbias, ou seja, elas precisam de oxigênio para produzir o ácido lático. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Ah, mas eu não entendi nada até agora. Tá, a partir de agora vai entender, porque eu vou resumir em outros termos aqui. O que eu quero dizer com isso é que o Rejuvelac, ele tem uma quantidade de espécies maior do que existe num fermentado de vegetais. Tá? E qual que é essa diferença em termos de quantidade de espécies? Quando a gente pega um vegetal lactofermentado, a gente tem menos espécies ali, mas essas espécies elas são de bactérias produtoras de ácido lático. No Rejuvelac são mais espécies. Tem bactéria que produz ácido lático? Tem, mas também tem bactéria que produz ácido acético. Também tem outras bactérias que produzem outros compostos ali no Rejuvelac. Tá? Ah, mas eu fiz um queijo vegetal com Rejuvelac e ficou super gostoso. Eu não duvido disso. Eu também já fiz vários queijos vegetais com Rejuvelac de trigo, Rejuvelac de quinoa, Rejuvelac de trigo sarraceno, Rejuvelac de millet, Rejuvelac de Já fiz de vários Rejuvelacs e ficaram muito bons também. Porém, ainda tem margem para ficar melhor ainda. Imagine só, se você fez um queijo vegetal com Rejuvelac e ficou bom, saiba que pode ficar bem melhor se a gente usar outras fontes de bactérias. Então, para resumir essa conversa aqui, em relação a sabor de queijo vegetal, a melhor escolha que a gente faz é encaminhar uma fermentação que conte com bactérias produtoras do ácido lático.